Amém. Vocês estão me ouvindo bem? Então, eu quero aqui antes, dizer que esse mês foi o mês quadrangular. Com certeza, cada semana Deus tratou com o respectivo tema, da nossa igreja, que sabemos que Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus cura. Pode se assentar. E Jesus, ele breve voltará. Amém? Amém. Jesus, ele salva. Mais o quê? Mais o quê? E mais o quê? Isso aí é a regra, todo quadrangular tem que saber. E tem que saber os símbolos também. Tem que saber as cores também, mas eu não vou fazer isso aqui com vocês, não. Mas então, Jesus salva, batiza, ele cura. O nosso Deus é um Deus de milagres e maravilhas. Mas esse assunto que nós vamos tratar hoje é tão quanto importante do que todos esses que foram tratados, que é sobre a volta de Jesus. E, querido, pode ser que agora o texto a qual eu vou ler, o assunto a qual eu vou entrar aqui, soe um pouco contraditório do que a gente vai falar. Porque o assunto sobre a volta de Jesus, ele pode ser abordado de várias maneiras. É um assunto que, querido, dá mensagem para mais de metro. Falar sobre a volta de Jesus. Então existem alguns aspectos que a gente pode estar falando, a gente pode estar tratando, e eu escolhi um. Tem pessoas que gostam de falar, ou às vezes o Senhor impele a pessoa de falar, assim como o Espírito Santo me impeliu a falar sobre o assunto que nós vamos tratar aqui. E às vezes a pessoa ela é impelida em falar sobre o castigo eterno. Algumas pessoas são impelidas a falar sobre as 7 taças, as trombetas, não é isso? Vão falar sobre arrependimento. Se você não se converter, igual foi a peça aqui, Querido, se tu não se converter hoje, se você não se converter hoje depois dessa peça, olha, não tem como fechar o coração para isso. É uma realidade espiritual, meu irmão. Amém? Então, vamos lá. Eu quero falar hoje sobre algumas orientações que Jesus ele deixou para os discípulos antes da partida dele. Tá bom? Então, lá em João, pega a sua Bíblia aí em João. Vai ter aqui também no projetor? Bacana, eu estou usando a versão NVT. Nova versão transformadora, se tiver. É NVI? Põe aí para a gente ler junto aqui. João 14. Pode pôr a NVI mesmo, tá bom? É João 14, versículo 1 ao 6. Quem está ligado, diga amém. Amém. Amém, isso aí. Na hora da palavra tem que estar ligado também, em nome de Jesus. Vamos lá, então? Do 1 ao 6, diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Pode avançar? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Versículo 4. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Amém? Feche seus olhos. Feche seus olhos de verdade, querido. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui, Pai, como eu disse, diante do Senhor, Pai. As nossas pernas, Senhor, tremem. O nosso coração dispara. Senhor, quão real e tão notório é a Tua presença neste lugar, Jesus. Nenhum ser mortal, Senhor, pode se achegar a Ti, Senhor, e ficar da mesma forma. Estamos diante desse Deus.
Senhor, em nome de Jesus Cristo, todo empecilho, toda barreira, todo impedimento, Senhor, todo embaraço, tudo, Senhor, no mundo espiritual que estava travado, amarrado, bloqueado, Senhor, que caia por terra agora em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Porque, Senhor, se o Satanás, Senhor, já foi condenado, Senhor, como a Tua palavra diz, Senhor, se os anjos já foram julgados, Senhor, já para condenação eterna, quem dirá a nós, Senhor, seres mortais, se não nos arrependermos, se não, Senhor, haver temor no nosso coração. Então gera em nós, Senhor, o temor dos últimos dias, e gera, Senhor, o amor dos primeiros dias, Senhor, em nome de Jesus. Fica à vontade, Espírito Santo. Faça conforme o Teu querer e a Tua vontade nessa noite. Em nome de Jesus, você concorda? Diga amém. Amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. O tema que me deram, querido, é: em breve Jesus voltará. Quantos aqui de nós já não ouvimos isso há tanto tempo, né? Meu Deus. Há 2000 anos essa mensagem ela é anunciada. Os apóstolos, os discípulos, eles anunciavam com fervor, a ponto do apóstolo Paulo escrever em 1 Coríntios, se eu não me engano, no capítulo 1, versículo 4 e 5, que ele diz que os coríntios eles não tinham falta de dom nenhum, e que era para eles conservarem aquilo, aguardando ansiosamente a volta de Jesus. Ou seja, os dons eram importantes, os milagres eram importantes, mas Paulo ele sempre fazia questão de lembrar isso para os discípulos, para os apóstolos, para os primeiros cristãos. Olha, há algo que vai acontecer, a qual nós precisamos estar preparados. E o próprio Senhor Jesus, ele já anunciava isso, ele falava sobre isso. A todo momento, Jesus ele declarava para os discípulos: olha, eu tenho uma obra maior. A minha comida, a minha bebida não é essas aí que vocês estão acostumados, alimento físico, material, mas é fazer a vontade de Deus. É necessário que eu passe por certas situações. Jesus estava sempre alertando os discípulos: olha, eu estou com vocês por um momento, mas daqui a pouco já não vou estar mais. Ah, meu amigo, imagina você, a solução da tua vida, sério aqui, de verdade, o amor da tua vida, vamos trazer, você encontra o amor da tua vida, cara, que você tanto esperava, sabe, você consegue achar, assim como aquela mulher samaritana no poço, ela achou o que ela precisava. E de repente, querido, imagine, para não alongar muito, me deram até meia-noite, mas tentar encurtar. Mas só estou tentando trazer aqui para você ter essa sensação de você ter conquistado algo tão bom e de repente você receber a notícia de que, cara, olha, aproveita enquanto é tempo, porque isso é passageiro. Imagina a frustração dos discípulos. No livro que nós lemos aqui agora, em João, capítulo 14, Jesus ele deixa uma dessas orientações, a qual ele vem deixando ao longo do ministério dele, do propósito dele aqui na terra. Ele diz para os discípulos abertamente, preste atenção, o que está escrito lá em João 14, 1? Não deixem, por isso que tinha que ser NVT, tá vendo? Ó, vou ler na minha versão aqui, 14, o versículo 1. Não se perturbe o coração de vocês. Ou em outras versões diz, não se deixem que seus corações fiquem aflitos. Não deixem que seus corações fiquem aflitos. O que Jesus está dizendo? Que aqueles discípulos, conforme Jesus ia declarando para eles, olha, vai acontecer isso, isso, isso
isso e isso. Eles começaram a ficar desesperados, queridos. Eles começaram a ficar apavorados, pensando isso. O que vai ser da gente? Sem o Mestre, sem o Messias, o que Jesus está falando? E muitas das vezes eles não queriam acreditar, muitas das vezes não queriam. Eles não queriam acreditar naquela realidade, porque eles estavam aguardando alguém que viriam e iriam resolver os problemas físicos, materiais, pessoais, somente. Eles achavam que Jesus ele veio para livrá-los da opressão de Roma, da opressão, da perseguição que eles estavam sofrendo naquele momento. Mas Jesus ele veio para algo maior. Jesus a todo momento estava mostrando que o que ele tinha era muito mais profundo. Que Jesus ele veio cumprir uma obra a qual iria libertar eles das obras de Satanás. Iriam libertar eles das obras das trevas. Porque, querido, eu preguei esses dias, eu falei, não adianta Jesus vir resolver o teu problema, que você está clamando agora, ele pode vir resolver o teu problema, mas do que adianta ele resolver o teu problema e nós nos perdermos novamente? Então Jesus ele veio para nos salvar de nós mesmos. Jesus ele veio para nos curar as feridas mais profundas do fundo da nossa alma, que o inimigo, através da nossa história, ele investiu para que eu e você caíssemos. Então por isso, Jesus ele está dizendo aqui, não deixem, ou seja, o controle está na mão de vocês. Não deixem que os seus corações fiquem aflitos. Não deixe, creia em Deus, creia também em mim. As circunstâncias, aquilo que você está vivendo hoje, as coisas que você está passando hoje, tem te afligido. Tem, querido. Quem aqui não passa por aflição? Quem aqui não passa por dificuldade? Quem aqui não passa por luta? Meu Deus, se você não passa, me dê a receita em nome de Jesus. Que eu quero também. Quero viver livre disso, mas não, Jesus está alertando. Ele sempre alertou, ele sempre falou, vocês vão passar. Mas é necessário que vocês creiam. É necessário crer. Querido, não é crer de acreditar, é crer de obedecer. Porque tem pessoas que estão ouvindo, estão aprendendo, mas não estão pondo em prática. Não estão obedecendo aquilo que Jesus ele ensinou, aquilo que Jesus ele deixou para nós como regra de fé. Aí por isso que eu falo, pastor João, aí vamos falar aqui de escatologia, vamos falar aqui de que o mundo vai acabar, vai ter terremoto, não vai, mas coisas básicas da fé cristã estão sendo esquecidas por nós. Como a Bíblia fala, né? Rudimentos, coisas básicas da nossa fé, da nossa caminhada, da nossa salvação. Por quê? Simplesmente porque nós não estamos obedecendo as coisas simples, básicas, e queremos ir para um nível maior. Meu Deus! Mas o que Jesus está deixando como orientação aqui para nós, é para nós crermos. É um crer que nos faz confiar. Quando nós pomos em prática. Enquanto nós continuarmos deixando, porque Jesus ele foi bem claro, não deixe. Enquanto nós continuarmos deixando as frustrações, as decepções, as dificuldades, as aflições, enquanto nós colocarmos isso como foco, enquanto nós não tirarmos o olhar disso, dificilmente nós vamos conseguir crer. É necessário crer. Jesus, ele disse isso. Então, Jesus, ele usa como ilustração, querido, para trazer um pouco de esperança para aqueles discípulos. Trazer um encorajamento. Jesus é maravilhoso, querido. Ele não te chama para uma situação
E de repente as coisas parecem que estão saindo fora do lugar, mas não estão. Confia, creia, porque Ele está no controle. Amém? Seja ela qual for a situação. Então aqui Jesus, Ele está alertando, Ele está falando, Ele está vendo a aflição daqueles discípulos. E Ele não deixa daquela maneira. Jesus, Ele dá uma palavra de esperança. E Ele ilustra, né? Ele traz uma ilustração de que lá aonde o Pai está, há muitas moradas. O que Jesus ele está dizendo para os discípulos aqui nesse versículo? No verso 2, de que aqui, nessa terra, não era o lugar de habitação deles. Ô glória, aqui pelo menos um tá ligado. Jesus está dizendo para os discípulos, ei, acorde! Aqui não é o lugar de vocês. Amém? Fique atento, fique ligado. Não deixe que as circunstâncias, os problemas atrapalhem o propósito de Deus na tua vida. O nosso foco, o nosso objetivo maior não se encontra nos méritos, no que a gente consegue conquistar na face dessa terra. Se o Senhor, Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Mas se não quiser, também não tem problema, porque o que Ele tem para mim na eternidade é maior, é melhor. Aí depende da ambição, daquilo que você quer, e a gente vai entender um pouquinho mais para frente sobre isso. Se você só ambiciona, o apóstolo Paulo ele fala, olha, se esperamos a Cristo somente em coisas que a gente pode conquistar nessa vida, somos os mais miseráveis. Por quê? Porque o Senhor tem algo maior, melhor preparado para cada um de nós. É essa chama, é esse fogo, é isso que o Senhor Ele quer despertar nos nossos corações essa noite. Essa expectativa. E Jesus Ele fala isso também para dizer, olha, não há necessidade de haver competição, porque há muitas moradas, muitos lugares, tem espaço para todo mundo. Caraca! Pro alto, pro baixinho, pro feio, pro bonito. E fala pro irmão do lado dela, tem esperança para você. Fala. Sabe? Pro sanguíneo, fleumático, melancólico. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para esse bairro todo. Tem espaço para sua família. Aquela pessoa que você acha que não tem jeito, que não vai acontecer, querido. Não deixe que a aflição perturbe o teu coração. Creia em Deus, creia em mim. Por quê? Mas Jesus ele sempre traz, querido. Ele não fala ao vento, igual às vezes a gente faz aqui, né, pastor? Fala ao vento, Deus vai te dar vitória. Tu vai ser abençoado. Beleza. Jesus não, querido, Ele é objetivo. Ele fala com convicção. Ele fala porque vai acontecer. Ele fala porque Ele é fiel para cumprir. Não é só promessa nossa aqui de pregador que às vezes se empolga, não, irmão. É Jesus falando. E se Ele falou, Ele vai cumprir. Então Ele diz, por quê? Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. E Ele diz, calma, os discípulos ansiosos. Aqui, querido, o cenário é esse. Cenário de despedida, sabe? Fim de festa. Poxa, estava tão bom. E Jesus vindo e falando, trazendo uma palavra de esperança para eles. Encorajando cada um deles. Dizendo, ei, fique tranquilo, não é necessário um ser melhor que o outro, ser menor que o outro, não. Somos juntos, uma família, servos, povo de Deus unidos para esse propósito, um dia juntos morarmos no céu. Amém? Amém. Então Jesus no versículo 3, Ele diz, e quando tudo estiver pronto, querido, isso aqui me pegou.
E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los. Então Jesus está dizendo aqui: tenha paciência, fique calmo, fique tranquilo, porque ainda tem algumas coisas que precisam acontecer, porque o plano do meu Pai, ele é muito maior, ele é muito... E Jesus tentava mostrar para os discípulos, mas o discípulo era tão cabeçudo, cara, era igual nós. Jesus tentava mostrar, sabe, igual às vezes a gente fica, né, pastor, tentando externar algo que é tão subjetivo mesmo, né, pessoal, não dá para explicar o que Deus às vezes faz no nosso íntimo, a gente quer tentar passar para as pessoas, a gente não consegue. Acontece contigo? Não é assim? A gente quer convencer aquele amigo, aquela amiga. Mas então Jesus, ele está dizendo isso. Está tentando mostrar para os discípulos, olha, a obra redentora. Porque chegou um momento, querido, que os discípulos estavam achando que eles eram um bambambam. Que eles eram os brabos, porque fui escolhido pelo Senhor. Caraca, eu sou demais. Mas não, querido, não é por aí. Nós vamos nos frustrar muito ainda com o Senhor, sabia? Estranho, né, falar isso? Mas os nossos planos não são igual ao do nosso Deus, querido. Então, o Senhor, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Então, Jesus está dizendo, fica tranquilo. Porque quando tudo for concluído, quando tudo estiver pronto, eu virei buscá-los. E eu fiquei me perguntando, Senhor, beleza, amém, Senhor, vamos estar aqui te aguardando. Quantos aqui estão aguardando a volta de Jesus? Amém. Nesse meio tempo, o que você está fazendo? Enquanto Jesus, ele falou, olha, enquanto as coisas ainda não estão prontas, vocês precisam estar fazendo algo. Então, se eu digo que eu estou aguardando, né, Pedro? Olha o Pedrinho lá, parceiro. Então, se eu digo que eu estou aguardando, quando você está aguardando alguém, tu marca um encontro com alguém, fala, ô Júnior, vou te encontrar em tal lugar, 2h da tarde, pô, vai ser uma reunião ali, beleza, pra gente tratar algumas coisas, ir lá na igreja, dar uns brados com a gente, falar com o pastor Santos. Aí eu marco com o Júnior, aí ele chega primeiro que eu, mas antes disso, o que ele está fazendo? Ele talvez vai estar em casa, vai tomar um banho, vai se arrumar do jeito dele, e ele vai até o ponto de encontro, certo? Ou seja, ele se preparou para aquele momento. É isso que eu quero dizer. Então, é necessário que nós, enquanto as coisas ainda não estão prontas, Jesus disse, nós precisamos estar fazendo algo. Porque não adianta eu ficar só esperando. Eu marquei com o Júnior lá, o Júnior, vou estar lá. Aí eu chego lá e cadê o Júnior? Ih, esqueci. Pô, Eric, esqueci. Tu esqueceu que Jesus vai voltar, querido? É preciso nós estarmos atentos, nos preparando. É necessário que cada um de nós estejamos assim, ligados, porque muitas coisas estão acontecendo, querido. Os sinais estão sim se cumprindo. Jesus falou, olha, vai acontecer muitas coisas antes da minha volta. Fique ligado aos sinais. Quando os sinais começarem a acontecer, quando vocês verem isso, é sinal de que eu já estou às portas. Lá em Efésios capítulo 3, se eu não me engano, diz que Jesus está batendo a porta. Ou seja, querida, é só abrir a maçaneta, entrar e acabou. Se ele está na porta, querida, é porque ele já esteve um pouco mais longe, né? Então agora ele está batendo já na porta. E, querido, passaram-se já 2000 anos, mais ou menos. Para a gente é muito, mas para Deus isso não é nada. Para Deus foi um piscar de olhos. Entende? Sim. Então, se para nós, seres humanos, isso parece que está demorando,
Isso é só algo, querido, uma sensação nossa humana. Mas nós não somos mais seres normais, humanos, normais. Nós somos uma nova criatura. Nós temos uma percepção diferente do tempo, das coisas. Porque graças a Deus hoje nós somos seres espirituais vivos. Há uma eternidade dentro de nós. Amém? Há isso dentro de nós. Então eu falei, Jesus, beleza. Enquanto nós estamos aqui aguardando a se cumprir tudo, as profecias, o propósito do Senhor para a face da terra, para a humanidade, o Senhor me levou lá em Apocalipse, versículo 22, 10, que diz, em seguida disse, o anjo falando para João, lá no final já, Apocalipse 22, não lacre com selo, preste atenção, está me ouvindo? Não lacre com selo as palavras proféticas deste livro, porque o tempo está próximo. Versículo 11. Que o mal continue a praticar a maldade, que o impuro continue a ser impuro, que o justo continue a viver de forma justa, que o santo continue a ser santo. E o versículo 12. Vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com os seus atos. Ou seja, o mal vai continuar acontecendo. Tragédias vão continuar acontecendo. O que é ímpio, se não se converter, vai continuar sendo ímpio. O injusto, se não se converter, vai continuar sendo injusto. Mas agora, queridos, os santos, os escolhidos, os chamados pelo Senhor, se ele foi chamado, ele vai continuar se santificando, ele vai continuar buscando, ele vai continuar adorando, ele vai continuar se rendendo, ele vai continuar obedecendo. Porque é isso que Jesus está falando. É isso que o anjo transmite para João. Falando, olha, todos esses sinais que eu falei que vai acontecer, tudo, antes da volta de Jesus. Isso é sim muito importante. Mas mais do que isso, vocês precisam entender a mensagem de que é necessário que isso aconteça. E quantos, queridos, voltando aqui para o início, não estão aflitos? Porque vê como, querido, olha como é que o mundo está. Nosso Deus, meu Jesus amado, se tu parar para ligar a televisão de manhã, de 8 a meio-dia, tu vai ficar depressivo. Tem muita gente que está depressiva por isso, porque fica vendo só notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. Querido, aqui Jesus está falando, olha, isso vai continuar acontecendo. Agora você que conhece a verdade, você que conhece o caminho, você que está se santificando, se santifique a cada dia mais. Busca a cada dia mais. Deseja a cada dia mais. Queira Jesus a cada dia mais, porque os dias são maus e a tendência é só piorar. Não vai melhorar até Jesus voltar. E no verso 4 até o 6, quem está entendendo, diga amém. Amém. Glória a Deus, 60%. Então no verso 4 ao 6, Jesus ele diz, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Jesus afirma, vocês conhecem. Então, isso aqui é tremendo, querido. Pega isso. Vamos pegar isso para a nossa vida. Olha aqui. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Caraca, eu fiquei preso aqui, querido. Uma pessoa interessada. De todos os discípulos, Tomé. Mas como que eu faço? Como, Jesus? Ele estava interessado. Ele estava com o coração sedento, ele estava com o coração queimando. Soa estranho, né? Porque muitas das vezes Jesus ele dava broncas aos discípulos. Dava bronca mesmo, vocês não entendem. Faltava chamar de burro. Não entendem nada que eu falo.
Meu Deus, que povo difícil, que povo incrédulo. Mas aqui é um pouco diferente, querido, porque aqui há um interesse. Aqui é uma pessoa insatisfeita, sabe? E que sabia que Jesus Cristo, ele não podia perder Jesus Cristo de vista. Ele não podia perder Jesus por nada. Então ele, prontamente ele fala, mestre, mas nós nem sabemos. Querido, tolo é quem não pergunta. Tolo é quem não se interessa. Porque muitos vão falar assim, olha lá o bobão, olha lá, vai na escola bíblica toda sexta-feira. Ah não, aqui é que dia, pastor? Toda quarta-feira, lá na igreja é sexta. Pô, tá indo na igreja todo dia, cara, pra quê? Ah, meu Deus. Tô falando de alguém aqui. Pô, vai na igreja toda quarta na escola bíblica, aí sexta também tem culto, pastor? É quarta e domingo? Então quarta eu vou na escola bíblica, todo domingo tu tá na igreja, cara. Mas pra que isso? Ih, cara, não tem necessidade disso não, fala sério. Não é assim? Por quê? Porque você está interessado. Porque você está sedento. Porque você está desejoso. E eu quero declarar também pessoas, nós que estamos aqui hoje, que talvez já perderam interesse. Já não estão mais tão desejosos. Já não estão mais esperançosos. Já não estão mais, vamos falar o que está na moda, né? Queimando. Queimando. Está daquela forma, sabe? Querendo, com fome, de querer saber, Jesus, como Tomé, tá bom, mas o Senhor nem falou. E Jesus declara algo, querido, que é... Pena que muitas vezes a gente usa esse texto assim muito simples, né? Mas Jesus declara algo aqui poderosíssimo. Jesus, ele declara, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Imagina o Tomé falando, eu sabia! Cada susto que os discípulos levavam, querido. Porque eles começavam a entender. Quando eles começavam a entender, parecia que eles começavam a não entender mais. Tu repara isso lendo a Bíblia. Eles ficavam confusos. Poxa, quando eu achei que estava entendendo, Jesus ele vinha com algo novo, diferente. Mas Jesus ele sempre trazia de volta. E mostrava, anunciava, olha, o caminho é esse aqui. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, queridos, para fechar, o que o mundo almeja, o que o mundo tem buscado lá fora, o que muitas pessoas estão correndo atrás lá fora, eles estão perdendo tempo, eles estão perdendo a sua vida, assim como foi no tempo aqui, quando Jesus esteve na terra. A Bíblia diz, em João mesmo, que por amarem mais a glória deste mundo, abandonaram Jesus. Não quiseram Jesus, não quiseram a verdade. Preferiram viver na mentira. Preferiram viver uma vida de fachada. Seguir caminhos tortuosos. Viver na mentira. Achando que estava ganhando a vida, achando que estão ganhando a vida, mas estão perdendo. Porque esse é um princípio espiritual que Jesus ele deixou para nós. É necessário perdermos para ganharmos. Com Cristo é assim, no reino de Deus é assim. Então Jesus ele está declarando, eu sou o caminho. Você está perdido? Você está sem direção? Ou você está interessado em saber mais? Eu sou o caminho. Chega de desilusão, chega de tanta frustração. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Mas, querido, eu preciso dizer algo aqui para vocês. Para a gente encerrar. Lá em Apocalipse, Jesus também ele deixa um alerta para nós. Apocalipse 22, do versículo 12 ao 15.
Jesus é o caminho, é verdade, é a vida, é o caminho da cruz, é o caminho da renúncia. Amém? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Então lá em Apocalipse 22, 12 ao 15 diz: vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com seus atos. Que coisa maravilhosa, né, querido? Nós sabermos que a nossa labuta aqui, nosso trabalho, a obra aqui que a gente faz para o Senhor não é em vão. Pega isso. Há uma recompensa. Sabe por quê? Cara, tu acha que os discípulos morreram da forma que eles morreram à toa? Tu acha que eles são malucos? Não, querido. Eles sabiam o que aguardava. Claro, amavam Jesus, queriam Jesus mais do que tudo, mas eles também sabiam que tinha uma recompensa. Há uma recompensa. Vale a pena abrir mão das suas vontades, do teu querer, para viver aquilo que Deus tem para a tua vida, porque há uma recompensa. Amém? Mas olha só, querido, preste atenção. Eu sou o Alfa, o Ômega. Jesus mostrando. Comigo não se brinca. Aqui o negócio é sério. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. O primeiro, o último. O princípio e o fim. Felizes aqueles que lavam suas vestes. A eles será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Olha o versículo 15. Do lado de fora da cidade ficam os cães, os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos que gostam de praticar a mentira. Não haverá, não terá como, querido. Se estamos aguardando a volta de Jesus, se estamos esperando de fato, como falei aqui, Paulo escrevendo aos Coríntios, se estamos aguardando é porque nós entendemos a mensagem, nós sabemos a recompensa, nós sabemos o que Jesus tem para nós é o melhor. Por quê? Você fica ansioso para receber tudo na tua vida, já reparou? Aquela porta de emprego, né? Enfim, tudo que a gente já sabe. Hã? A encomenda da Shopee. Meu Deus, que horas que vai chegar? Meu Deus. Mas isso eu entendo, sabe por quê, querido? Nós somos humanos. Porque a gente é algo imediato, é algo que a gente vê, é algo palpável. Agora o reino de Deus não, é espiritual. Não é isso? Mas ele é real. Assim como a tua encomenda da Shopee. É real. Você não consegue ver com os olhos naturais, mas é necessário crer. Então, se estamos aguardando a volta de Jesus, estamos aguardando como igreja, como noiva, que está se lavando, lavando-se a cada dia, se purificando a cada dia, se rendendo a cada dia, se arrependendo a cada dia. Porque, se não for dessa forma, eu estou fora. É uma realidade. E é algo que precisa hoje, no nome de Jesus, acender no teu coração. Esse temor, essa fé, essa esperança, essa confiança de que Jesus está voltando e que eu estou interessado. Eu quero saber como eu faço para um dia morar com o Pai lá no céu. Então Jesus, ele declara: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Se coloca de pé no seu lugar em nome de Jesus.